Olá, pessoal. O embaixador Nikolai Korchunov se junta a nós hoje. Ele ocupou cargos anteriores como chefe da seção política da UE da Rússia, representante permanente adjunto da Rússia na OTAN e também oficial sênior do Ártico da Rússia no Conselho do Ártico. Sim, obrigado por participar do programa, embaixador. Zer. E sim, bem, o tema da discussão é o Ártico. Eu realmente queria te fazer algumas perguntas, porque, como sabemos, no passado, o Ártico estava em grande parte isento dessa rivalidade entre grandes potências. Ou seja, conseguimos cooperar mesmo durante tensões. Mas agora, infelizmente, não conseguimos nem cooperar no Conselho do Ártico. Então, a cooperação e a competição no Ártico parecem estar mudando, pois há mais interesse estratégico agora, tanto em termos de rotas de navegação, quanto de recursos naturais, enquanto ao mesmo tempo vemos a situação geopolítica mudando. O conflito entre a OTAN e a Rússia se intensificou. Ao mesmo tempo, vemos a Rússia reorganizando grande parte de sua economia em direção ao leste, o que significa que ela também tem parceiros diferentes para o Ártico. Então acho que, inevitavelmente, isso influencia como cooperamos e competimos no Ártico. Minha primeira pergunta, no entanto, é que um dos principais projetos da Rússia, que poderia transformar o Ártico, é essa Rota do Mar do Norte. Quais são as oportunidades e os desafios de estabelecer esse corredor de transporte e com quem a Rússia está desenvolvendo isso agora? Who is Russia developing it with now? Obrigado. Essa é uma pergunta muito boa e muito atual. A Rota do Mar do Norte é atualmente um dos corredores marítimos mais promissores, seguros, curtos e economicamente vantajosos do mundo. Falando no Fórum Internacional Ártico, território de diálogo em Murmansk, em março deste ano, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que ela deve se tornar uma seção-chave, um elemento-chave do corredor de transporte transártico, que irá de São Petersburgo através de Murmansk até Vladivostok, unindo as regiões ocidental e oriental da Rússia. Há uma demanda crescente pela Rota do Mar do Norte no cenário do comércio global. Os dados mostram um aumento estável no tráfego de carga, que no ano passado atingiu quase 38 milhões de toneladas. Amounted to near 38 million tons. I would like to highlight especially. Gostaria de destacar especialmente que o trânsito ao longo da Rota do Mar do Norte cresceu 44% em 2024, principalmente devido ao fato de que os transportadores começaram a redirecionar parte da carga para a Ásia através da Rota do Mar do Norte. Anteriormente, sempre passava pelo Canal de Suez. Não menos importante é que há 2 anos, os quebra-gelos têm operado na rota quase o ano todo. Quanto ao desafio, todo o sistema de logística marítima internacional atualmente sofre de um alto nível de incerteza. Os riscos de eventos imprevisíveis permanecem altos, como mostrado pelo exemplo das rotas do Sul. A pressão das sanções, as tarifas atuais e a guerra também desempenham um certo papel. No entanto, tanto o Estado quanto as empresas estão realizando conjuntamente um trabalho em grande escala para expandir e renovar a infraestrutura portuária, além de aumentar a frota de quebra-gelos e de resgate de emergência. As empresas russas que transportam produtos petrolíferos e GNL já estão operando nos mares do norte. No entanto, são necessárias mais capacidades para transportar carvão, granéis e outras cargas. Também é necessário mais capacidade de construção naval para reabastecer a frota mercante. Estamos abertos a criar empreendimentos conjuntos lá. Estamos interagindo ativamente com alguns países, particularmente com a China. Uma subcomissão bilateral sobre a Rota do Mar do Norte está operando desde maio de 2024. Em junho de 2024, uma estrutura relevante sobre a Rota do Mar do Norte foi lançada dentro da Comissão Intergovernamental Russo-Indiana para o Comércio. Eles também estão em diálogo com outros países que têm boa expertise e conhecimento em construção naval e transporte marítimo.
Parceiros da Bielorrússia e dos Emirados Árabes Unidos também vão demonstrando interesse na Rota do Mar do Norte. É interessante como a Índia está se conectando também com Vladivostok e, em seguida, com o Ártico. Há muitos projetos nessa direção. Agora, além de fornecer um corredor de transporte, que é mais rápido e barato, quais são os recursos disponíveis no Ártico? Porque isso também é uma atração-chave para cooperação e desenvolvimento. Quais são os principais projetos russos que estamos vendo agora para a extração de energia? E eu acho que, mais uma vez, quem são os principais parceiros da Rússia agora que está reorientando sua economia mais para o leste? Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar que o Ártico é uma região repleta de metais, de terras raras e outros materiais estratégicos que estão em crescente demanda, necessários para a transição energética. E acho que todos já ouviram falar dos maiores projetos de petróleo e gás: Varandei, Priraslomnoye, Noviport, Yamal LNG, Vostok Oil, cobre, um projeto de mineração concentrado na zona de minério de Baimskaya, e as atividades da Norilsk Nickel, essas empresas e os projetos. O cobre é um dos metais que está em altíssima demanda para a economia verde e para a transição energética. Portanto, desenvolver o potencial de recursos minerais do Ártico é uma das principais prioridades do governo russo. Isso inclui tanto as instalações, os campos, quanto toda a rede de cadeias logísticas, incluindo infraestrutura de transporte e fornecimento offshore e onshore. Onshore transportation and supply infrastructure. Huge investments are being made in order to... Grandes investimentos estão sendo feitos para desenvolver projetos de energia no Ártico, e o retorno também é esperado ser significativo, com mais de 100 milhões de toneladas de produtos acabados e semi-acabados até 2030. Apesar da pressão das sanções, o plano governamental de desenvolver a Rota do Mar do Norte para o período até 2035 está sendo gradualmente implementado. Em 28 de março, o presidente Putin lançou o encarregamento do terminal de carvão Lavna, na costa da Baía de Kola, na região de Murmansk. Não vamos esquecer do terminal de transbordo de petróleo marinho Arctic Gates, do terminal Utreni para o projeto Arctic LNG, do terminal Sever para o projeto Vostok Oil e da ferrovia latitudinal do norte, que está se tornando cada vez mais importante porque pode fornecer o suprimento de mercadorias para a Rota do Mar do Norte. Portanto, todos esses projetos são, é claro, complexos e caros, mas muito promissores. Já mencionei nossos principais parceiros no Ártico. Mas é importante acrescentar que a Rússia está pronta para trabalhar junto, não apenas com os estados do Ártico, porque atualmente está em pausa, mas com todos aqueles que estão interessados no desenvolvimento sustentável e pacífico da região e focam na perspectiva de longo prazo. E eu também queria perguntar, porque os Estados Unidos buscam desafiar parte do controle da Rússia no Ártico russo. Mas bem, não apenas a Rússia, mas também o Canadá nesse caso. Qual é a base para os Estados Unidos contestarem tanto as reivindicações territoriais russas quanto, eu acho, canadenses no Ártico? Como a posição dos Estados Unidos em relação ao Ártico nessas questões se alinha com outros estados árticos? Quantas divisões existem entre os aliados da OTAN nesse caso? E até que ponto isso importa agora que vemos que todos os outros 7 estados árticos, além da Rússia, são agora membros da OTAN? Como isso impacta a rivalidade? A principal consequência da abordagem seletiva de alguns estados em relação ao direito internacional, incluindo a questão da expansão dos limites externos da plataforma continental, é contribuir para a crescente incerteza e elementos desestabilizadores na região. Em primeiro lugar, isso afetaria o transporte marítimo e as atividades econômicas, bem como os planos dos governos dos estados árticos,
pois qualquer incerteza gera riscos para quaisquer atividades na região. É por isso que qualquer decisão a esse respeito deve ser implementada com base no direito internacional, principalmente através da Comissão de Limites da Plataforma Continental. O fato de que 7 dos 8 estados árticos são membros da OTAN indica que a fórmula de segurança em altas latitudes está se tornando cada vez mais complicada. Os países do Ártico estão atualmente em uma situação difícil, enfrentando um grande número de desafios nas áreas de segurança, mudança climática, cooperação científica congelada e as consequências de crises em outras regiões. A única coisa que a presença da OTAN na região pode acrescentar a isso é uma maior escalada de tensões. Além disso, o estado atual das coisas não é garantido para sempre. Todos nós estamos observando com alguma preocupação a situação em torno da Groenlândia, reivindicações de expansão territorial pelos Estados Unidos e Europa, a relutância da Dinamarca em se desvencilhar de seu passado colonial, bem como declarações sobre o Canadá se tornar parte dos Estados-Unidos. Isso poderia reconfigurar o número desses estados e o lugar do Ártico no futuro. Quem sabe? Só para esclarecer, a posição russa sobre os Estados Unidos reivindicarem a Groenlândia, isso está gerando preocupação em Moscou? Ou como você vê isso? Claro, qualquer conflito, mesmo que seja um conflito entre dois estados membros da OTAN, pode trazer alguma incerteza. Mas essa é uma questão a ser resolvida, antes de tudo, pela Dinamarca e pelos Estados Unidos. Não é nosso problema. Não é para nós nenhum problema estabelecer-se por lá. E esperamos que qualquer solução para essa situação seja baseada na vontade dos groenlandeses. Também é importante levar em conta os direitos dos povos indígenas da Groenlândia. Mas estamos esperando o melhor por uma solução que seja do interesse dos groenlandeses. Bem, dadas as tensões atuais entre o Oriente e o Ocidente, vemos que a Rússia está aumentando a cooperação com o Oriente para desenvolver o Ártico, principalmente com a China, mas também com países como a Índia. Qual é o papel desses estados no Ártico em termos de seus interesses? E você vê alguma consequência mais ampla do envolvimento deles? A região asiática está se tornando o motor do crescimento econômico global. China e Índia representam uma parcela significativa do PIB global e espera-se que essa participação aumente no futuro. Portanto, é natural que esses países pensem globalmente e não excluam o Ártico de sua área de interesse. Ao mesmo tempo, é surpreendente que tanta negatividade seja direcionada àqueles atores não árticos que promovem uma agenda puramente pacífica em altas latitudes, em vez daqueles que enviam navios de guerra para lá. O envolvimento ativo em assuntos árticos por parte de estados não árticos como Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Países Baixos e França raramente é questionado, e isso é muito lamentável. Esse é um bom ponto. Bem, minha pergunta final é sobre a possibilidade de melhorar as relações entre a Rússia e os outros estados do Ártico, porque, como norueguês e também sendo parte de um estado ártico, espero que em algum momento a cooperação mutuamente benéfica entre nossos países possa ser restaurada no Ártico, dado que somos países vizinhos. Você vê alguma oportunidade de, se não voltar ao que era antes, pelo menos construir uma nova base para cooperação no Ártico? Ou muitos dos projetos já estão organizados com o Oriente agora? Então estamos falando sobre a Noruega, e a Noruega está atualmente, infelizmente, seguindo a agenda anti-Rússia. Dos países ocidentais. No entanto, o quadro objetivo é que a Rússia e a Noruega estão condenadas a cooperar. Nossos países não são apenas vizinhos como estados árticos. Temos uma responsabilidade especial pelo destino desta região em particular.
Muitos problemas existentes no Ártico só podem ser resolvidos através de esforços conjuntos. Mudança climática, degradação do permafrost, perda de biodiversidade e desastres naturais e causados pelo homem. O bem-estar dos povos indígenas requer a busca de soluções comuns dentro do quadro de formatos intergovernamentais existentes e em prol do desenvolvimento da ciência e cooperação internacional. Quanto à cooperação econômica, gostaria de ser direto. O quadro atual não corresponde à base econômica ou ao potencial econômico. Isso é anormal. So that is abnormal. Given the economic and geographical position. Dada a posição econômica e geográfica do seu país, bem como levando em consideração os benefícios a longo prazo, é óbvio que se a Noruega agisse em seu próprio interesse, não perderia a oportunidade de planejar e implementar projetos conjuntos relacionados ao desenvolvimento da Rota do Mar do Norte. E não apenas isso, mas também linhas de aviação da Noruega para a Ásia. Lamento observar que, em vez disso, a Noruega traçou um curso de confronto, rompendo laços existentes. Também sei que algumas empresas norueguesas, especialmente no norte, sofreram como resultado das sanções contra a Rússia. Muitos, aparentemente temendo perseguição, evitam o contato, mas também há aqueles que estão interessados em restabelecer laços de trabalho e interações comerciais. Bem, como você disse, o Ártico estando meio escuro, sendo russo, estamos condenados a cooperar. Então, embaixador, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, você também. Tudo de bom, igualmente. Likewise.